O patrão maligno recebe o que merece. Ele é um patrão cruel e mal intencionado. Eu fiz um comentário em outro post e recebi muito mais votos e comentários do que o esperado. O Alex283 e o Drakdun sugeriram que eu contasse uma versão mais detalhada da história aqui. Quando tinha 15 anos, minha mãe começou a namorar um homem que conheceu em um site de relacionamentos. Eu não gostei dele desde o primeiro encontro e 2 meses depois ele se mudou para morar na nossa casa. Há cerca de 3 semanas após sua chegada, ele levou meus skateboards, minha meia-pipa, rampas, bicicleta BMX, equipamento de hóquei no gelo e muitos outros objetos para o lixão enquanto eu estava na escola. Ele disse que fez isso porque não queria ter todos esses meus pertences sujeando seu garagem. Pouco tempo depois, ele me deu um soco no estômago pela primeira vez porque eu me levantei da mesa sem pedir licença para sair. E a partir daí as coisas pioraram e se tornaram espancamentos brutais por qualquer sinal de desrespeito à sua autoridade. Um dia ele decidiu levar minha extensa coleção de cartas de Pokémon, até mesmo mais extensa coleção de quadrinhos, meu Game Boy e PS2 com todos os jogos à sorte, e minha coleção de livros de fantasia e ficção científica e eliminou tudo porque meninos de 15 anos devem estar jogando futebol e beisebol, não sendo um *** nerd brincando com cartas de Pokémon e lendo quadrinhos e livros. Eu gostaria de acrescentar que ele era um professor de ensino médio e, no seu tempo livre, dirigia e arbitrou jogos de esportes da escola média e secundária local. Minha mãe nunca interveio e, na verdade, concordou quando ele exigiu que ela parasse de me dar dinheiro para o almoço porque o pequeno vão apenas gastar em quadrinhos e outras coisas gay. Um dia, eu peguei talvez $3 e mudança do seu jarro de troco para que eu pudesse comprar uma fatia de pizza e um suco de laranja durante o almoço na escola porque estava farto de estar com fome. Minha irmã gêmea era sempre um pouco de um bosta, e frequentemente me ameaçava para fazer suas tarefas desde uma idade jovem. Eu estava cansado e recusei fazer algo, então ela contou a ele o que eu havia feito. Este homem realmente chamou a polícia e apresentou um cargo de larceny contra mim, e logo após a polícia ter saído, procedeu a me bater até perder os sentidos. Eu corri embora nesse momento. Quando os policiais me encontraram e me levaram de volta para casa, descobri que ele havia tentado convencer minha mãe a me enviar para um internato militar ou algo assim. Eu corri embora novamente, e entre ter fugido várias vezes e o cargo de furto, acabei completando 16 anos em detenção juvenil. Passei os próximos 2 anos infeliz e com medo, frequentemente pensando em suicídio. Uma vez que estava sozinho, não falei com minha mãe por vários anos. Nós nos reconciliamos eventualmente, e nesse ponto eles haviam se casado. Eu era muito mais alto do que eu fora como um jovem adolescente, e havia começado a fazer musculação, então ele não agia mais como iria me dar um soco para me fazer tremer, muito menos me bater de fato, e basicamente evitávamos-nos por conta própria. Minha mãe descobriu que ela tinha câncer de estágio 4 e não queria mais perder tempo com ele, então contratou um advogado para redigir um acordo de separação em que ele receberia uma quantia fixa ao se separar dele. Ele havia gasto todo o seu patrimônio em 6 meses e teve que vender a casa da infância da mãe dele para pagar suas dívidas logo antes de começarem a namorar, e minha mãe comprou a casa de volta do banco antes de se casarem. Ela permitiu que ele ficasse com a casa e ele voltou para morar na casa da mãe dele. Eu sou o OP. Minha mãe faleceu cerca de 9 meses após a separação e, apesar do acordo ter sido permitindo que ele viesse e pegasse suas coisas aos poucos. Eu pus um fim imediato a isso. Ele havia passado o prazo para remover seus efeitos pessoais e agora eles eram legalmente meus para dispor conforme eu visse melhor. Eu vendi sua coleção de cartões de beisebol, cerca de R$64 mil, e suas memórias esportivas autografadas, aproximadamente R$55 mil, e também vendeu todos os seus equipamentos de carpintaria, junto com várias peças de móveis acabados que ele havia feito, R$32.500, acho. Mantenho o anel de compromisso da mãe dele, anel de platina com cerca de 3 diamantes e aproximadamente 2 carats, o anel de casamento, a coleção de moedas dele, eu também coleciono moedas, e algumas ferramentas e outros objetos aleatórios. Agora vem a parte divertida. Cerca de 1 mês atrás, finalmente o encontrei na loja de conveniência. Enquanto ele estava saindo, me aproximei dele. Dizia-lhe que havia vendido suas coleções, pois ele estava empurrando seu carrinho de compras em direção ao seu carro. Ele reagiu exatamente como eu esperava. Ele tentou me atacar várias vezes. Já havia pronto meu telefone para ligar 911. Muitas dessas pancadas erraram e as que conseguiram conectar não tiveram muito efeito porque ele não é mais forte como era há 20 anos, naquela época dos seus 40 anos, e eu já não sou aquele garoto magro de 15 anos. Ele continuou tentando me atacar enquanto falava com a operadora do 911 e estava ativamente empurrando seu carrinho de compras contra meu Toyota novo quando os policiais entraram no estacionamento. Ele foi preso por agressão, ameaças e destruição de propriedade. Como resultado, ele perdeu o emprego e a pensão na escola secundária local, e porque nunca aprendeu a economizar dinheiro enquanto estava casado com minha mãe relativamente rica, acabou tendo que vender a casa da minha mãe porque contratou um advogado caro pensando que poderia de alguma forma evitar as acusações. Meu sobrinho, que estava no time de futebol, fez com que seus amigos soubessem que ele não apenas havia sido preso e condenado por agressão quanto a outras acusações, mas também que ele havia me agredido na infância, o que causou várias mães a chamarem para que ele renunciasse à arbitragem e à direção de jogos esportivos locais. Minha sobrinha e a irmã mais nova da minha namorada estão matriculadas na escola secundária onde ele trabalhava, e dizem que ele não era apenas universalmente desagradável, mas quando ele foi até a escola para pegar seus pertences, ele fez um grande escândalo e acabou chorando histericamente enquanto estava saindo. Pelo menos é o que eles ouviram dos alunos que estavam frequentando a escola de verão na época.
Meu filho, com quem ele foi igualmente abusivo quando criança, recusou-se a recebê-lo em casa ou ajudá-lo de alguma forma. Então o padrasto agressivo acabou tendo que encontrar um emprego como caixa no Walmart para poder pagar o aluguel da sua pequena e ruim trailer em um bairro absolutamente horroroso. Mesmo sabendo que esse Walmart não é o mais próximo de minha casa, agora é o único lugar onde eu faço compras ou compro algo que preciso. Eu intencionalmente fico na fila mais tempo do que necessário apenas para que ele possa ser o responsável por fazer as compras. A primeira vez que passei pela sua linha, ele tentou registrar itens múltiplos várias vezes para me cobrar mais do que o devido e quando eu chamei a atenção dele, disse que eu estava enganado. Eu pedi um gerente e o gerente acreditou nele dizendo que era um acidente, mas ele aprendeu que não consegue se safar disso. A segunda vez, eu fui tão gentil quanto possível e tive que pedir um gerente porque ele foi extremamente rude. As pessoas na fila atrás de mim apoiaram-me e ele recebeu alguma punição por isso. Todo o tempo que eu vou lá e faço fila, vejo ele morrer um pouco por dentro, e isso me dá uma satisfação enorme. Algumas vezes eu digo que estou pagando com o dinheiro exato e, enquanto estou prestes a entregar o dinheiro, digo lá. Eu não sabia que tinha moeda rara de sua coleção no meu bolso. Acho que vou usar o cartão de crédito. Acabei de vender seu conjunto de chave de fenda Hitachi caro, e assim, na segunda-feira, quando ele volta a trabalhar, vou comprar para minha filha uma das melhores piscinas acima do chão que eles têm, enquanto está fazendo o troco. Digo, eu sei que, filha, vai adorar essa piscina. Não é como se eu nunca usasse essas chaves de fenda caras de qualquer forma. Resumindo, meu pai substituto babaca eliminou todas as minhas possessões preciosas da infância e me bateu regularmente. Eu acabei obtendo todas as suas possessões preciosas e vendi a maioria delas, e quando lhe disse que ele tentou me agredir em público, o que resultou em processos criminais, perda do emprego e da casa. Agora eu posso vê-lo o tempo todo e fazer com que ele se sinta mal. Este é o trecho 9 de 9 da história principal. Não há diálogos neste trecho, só uma mensagem de atualização. Olhar por olhar, homem, você tirou os seus órgãos dele. Man. Eu sou o autor desse comentário. Minha resposta para a história é título por título, como dizemos em casa. Eu juro que a lei da causa e efeito é uma puta. A justiça pode ser cruel às vezes, mas não há como fugir dela. Sim, é isso. Estou de acordo com isso. Eu li essa história e valeu muito a pena ler. Fiz uma nota de 10, bem feito. Obrigado. Eu estava sinceramente surpreso com todos os votos e um prêmio na versão mais curta. Estou feliz em poder compartilhar isso com as pessoas, e espero que possa fazer com que aqueles que nunca tiveram a chance de ver seu abusador recebam o que eles merecem e se sintam um pouco melhor sobre o mundo. Passei vários anos sendo muito pessimista e amargo e ligeiramente misantrópico porque apenas me fez tão furioso que as pessoas como ele fazem o que eles fazem e escapam impunemente. Infelizmente a mãe decidiu que era hora de terminar o relacionamento apenas quando seu próprio tempo estava em risco e não do filho. Ela poderia ter feito isso antes, quando realmente importava para a criança. Ela era uma pessoa profundamente defeituosa, para ser honesto. Ela tinha muitos problemas e não era uma boa mãe até que eu estava na minha vintena quando ela me contactou para se desculpar por tudo. Minha irmã mais velha saiu quando ela tinha 16 anos porque minha mãe simplesmente não sabia como criar filhos. Sim. Obrigado por escrever isso e me dar crédito, risos. Isso é até melhor do que o post original, mas eu não acredito que os trolls aqui são tão ruins. Olá, todos. Este é um dos comentários que sugeriu que eu postasse isso aqui para que todos os que gostaram do meu post votem em cima e, se você puder, dê uma gorjeta de ouro a eles também. Fiquei com a ideia de dar crédito onde é devido. O que posso dizer, no entanto, é que os trolls vão continuar trollando. Eles não me incomodam em nada, então eles não estão obtendo o que querem de mim. Espera, então ele joga fora as minhas cartas de Pokémon e os meus quadrinhos porque são merda de nerd fraquinha. Mas ele coleciona moedas e cartões de beisebol? Hout, Canela, olá. Eu não entendo por que está dizendo removido nenhum crime de colarinho branco. Nenhum crime envolvia colarinho branco? Por que está fazendo isso? Foi um erro ou foi intencional? Eu ri muito quando você fez com que eu derramasse meu shake de proteína em toda a minha bancada da cozinha e não estou nem um pouco bravo. Não estou até mesmo zangado, apenas riso. Eu agradeço muito. Sinto-me incrivelmente feliz. Eu sinto muito por tudo que você teve que lidar na infância. Não entendo do tipo de mindset que alguém precisa ter para intimidar um garoto. Mataria alguém se eles apenas agissem como se fossem bater em minha filha. Ele faz isso sim. Na verdade, ele ligou para minha irmã mais velha pedindo que ela o tirasse da cadeia quando seu filho desligou o telefone após ele perguntar a ele por que ele havia feito isso. Ele tentou falar sobre o juiz na corte, mas eu só me calo quando eles ameaçam me punir com contumazia da corte. Ele mentiu completamente sobre todo o incidente para seu advogado, o que é a única razão pela qual eles aceitaram o caso, e após conversar com meu advogado e revisar as provas, seu advogado disse a ele que ele deveria pegar o acordo de culpa porque ele iria acabar com 3 condenações em vez de uma. Ele bloqueou-me nas mídias sociais, mas estava postando rant sobre toda a situação no Facebook, e todos que disseram para ele que ele estava errado ou até sugeriram que talvez ele não deveria ter tentado me bater e sim ter tentado tomar medidas legais contra mim receberam uma maldição. Muito obrigado. Tivemos uma relação difícil e havia ressentimento por tudo que ela me fez passar, mas eu a amava muito. Eu sinto falta dela, mas ela estava em muita dor e me sinto terrível por dizer isso, mas foi um alívio ver seu sofrimento terminar. Agora eles alegam que eu estou perseguindo o filho dele no Walmart não é uma vingança porque eles carecem de habilidades básicas de leitura e compreensão. Seu filho e eu nos damos muito bem, ele trabalha no Walmart, mas novamente eles não conseguem ler.
Sim, eu realmente vendi-os por muito menos do que eles valiam, porque eu planejo mencionar quanto eu ganhei com eles apenas para irritá-los ainda mais. Hahaha. Resposta do autor original, Eu estou aqui antes que o bot apareça. 2 de meus amigos trabalham como caixas no mesmo Walmart, então eu não sei sua agenda completa, mas eles são capazes de me dizer quando ele deve estar lá com bastante precisão. Acho que poderia ter sido mais claro na postagem, mas o acordo de separação deu a ele 45 dias para tirar tudo da casa. Minha mãe foi muito leniente sobre essa parte e estava permitindo que ele pegasse seu material aqui e ali, porque era preguiçoso demais para alugar um caminhão e fazer tudo de uma vez. Ela estivera doente por um tempo, mas parecia estar se recuperando e teve que ir ao hospital, onde uma das enfermeiras não se importou em ler seu cartão e lhe deu Albuterol, o que, devido a seus problemas cardíacos pré-existentes, fez com que ela fosse para a FIB. Ela entrou em parafuso e eles a estabilizaram, mas o choque foi muito forte no seu sistema e ela passou 2 dias depois. Ela era esperada viver mais outros 9 ou 10 meses, então ele pensava que tinha mais tempo para tirar seu material e assim que ela morreu, ele ligou várias vezes tentando vir a casa e pegar seu material, mas nenhum de nós nos importou em atender suas ligações. Ele até apareceu no funeral, mas nenhuma das amigas ou familiares se importaram em apertar sua mão quando ele ofereceu ou falar com ele, então ele saiu antes que o serviço estivesse sobre. O que sobre ela? Ela é quem? Eu posso totalmente me identificar com isso. Quando eu saí daquela casa, ele havia removido a porta da minha sala e todos os meus pertences, exceto 4 roupas e materiais escolares, tinham sido levados embora. Eu literalmente não tinha nada. Ele fez de sua vida missionário fazer com que eu fosse o mais infeliz possível. Ele era um verdadeiro bully, e se eu pudesse fazer mais para tornar sua vida infeliz, eu faria. Eu entendo onde você está vindo, Du, mas esse homem me disse literalmente que eu deveria fazer isso em minha própria vida quando era um adolescente deprimido. Não acredito na vida após a morte, então estou tentando garantir que ele receba sua punição antes que ele morra. Depois que ele perdeu o emprego e acabou se mudando para o trailer, ele ligou bêbado para seu filho e ameaçou atirar nele se ele não ajudasse, e seu filho tirou uma medida protetiva e a última vez que ouvi falar dele, ele está debatendo se deve ou não processá-lo por ameaças de violência. Ela odeia ele também, mas eu não sei realmente porque ela e eu não falamos muito. She. Atis rin tu. Bate don't you really know because harendi don't you really speak much. Espero que vocês consigam sua vingança. Eu espero que vocês consigam se vingar. O Keldson, disse, ele vai ter que se mudar para longe se tiver alguma chance de eu não estar constantemente aparecendo para lembrá-lo. E considerando que ele está trabalhando um emprego de merda para pagar aluguel em uma casa de merda em um bairro de merda, e nunca soube como poupar dinheiro, eu duvido seriamente que ele algum dia será capaz de se mudar. Vou fazer isso. Além disso, vou gastar parte do dinheiro dos Alicate em uma grande quantidade de cartas de Pokémon da Walmart para que ele possa ver os lucros das suas coisas sendo gastos em algo que ele considera tão desagradável. Eu posso dizer que ela era minha mãe. Não concordo com a decisão que ela tomou e não acho que ela fosse uma boa mãe, mas ela era a única que eu tinha, então eu a amava assim mesmo. Gostaria de acrescentar que eles também chamaram a polícia para mim juntos mais tarde quando eu estava cerca de alguns meses antes dos meus 18 anos porque encontraram um pouco de maconha em meu gaveteiro de banho, resultando em uma acusação de posse. Eu consegui tirar isso da minha ficha criminal ao fazer 100 horas de serviço comunitário voluntariamente. A maioria dos pais que encontram maconha no banheiro do filho sentam-no para conversar. Meu mãe e seu noivo chamaram a polícia dando de ombros. Obrigado. Sim, ela me decepcionou muito, mas algumas pessoas simplesmente não sabem ser pais. Há ainda ressentimento, mas eu a perdoei. Ela é apenas uma mulher difícil de lidar, sinceramente. Passei a maior parte da minha infância fazendo suas tarefas sob ameaça de chantagem, e depois que a minha mãe morreu, eu descobri que ela estava tentando levar coisas que eram supostas ser minhas quando eu voltava para casa cedo. Eu simplesmente não tenho tempo para ser bobeira na vida, então por isso, em geral, evito-a. Ele deveria ter pegado em 45 dias, período especificado no acordo de separação. Foi apenas sua preguiça.